eu tenho feito algumas pesquisas nos grupos do Facebook que a gente tem de brasileiros querendo morar no exterior, principalmente os intercambistas, né? E uma das perguntas é em relação a prazo, quando essa pessoa está pensando em embarcar para o exterior para estudar fora. E eu vejo muitos colocando ali maio de 2021, junho, julho, né? E embora eu queira muito que as pessoas possam viajar, possam ter condições de viajar esse ano, eu acho que é mais do que a minha obrigação como comunicador atualizá-los aqui da situação, coisas que eu já venho falando em praticamente todos os vídeos, mas eu quero explicar um pouquinho mais a fundo, porque eu acho que 2021 é um ano muito complicado para investir em algo tão caro, né, e difícil para alguns a ser realizado, e uma experiência tão incrível que de repente possa não ser a mesma coisa, mesmo que as fronteiras estejam abertas ainda esse ano. Mas vamos lá, pessoal. Olha, primeiro de tudo, o que está acontecendo? Brasil. O Brasil está sendo um sério problema no momento. Não se fala de outra coisa nos noticiários internacionais a não ser a preocupação com a variante brasileira, tá? Só para vocês terem uma ideia, existem três novas variantes que estão preocupando. Três novas variantes, não. Existem várias variantes que preocupam os ministérios de saúde, né, do planeta praticamente. E essas variantes estão em três países, né, que seriam no Reino Unido, que não seria um país, mas seria ali a ilha toda da Grã-Bretanha, né? A África do Sul e principalmente no Brasil, né? E por ser um país muito grande como o Brasil, e ainda acaba complicando todos os outros países da América Latina, né? Porque a gente tem ali praticamente livre acesso a esses países, então tem muitas pessoas transitando entre esses países, e aí o mundo está fechado para esses três continentes, digamos assim: África do Sul, Brasil, América Latina, né? E o Reino Unido. Só para vocês terem uma ideia, aqui na Irlanda chegou essa variante do Reino Unido. E é o que a gente tem sofrido mais no momento, porque essa variante, ela faz com que as pessoas espalhem com mais facilidade o vírus, que é, por sua vez, mais forte, né? Mantém as pessoas mais tempo hospitalizadas, né? Assim como está acontecendo agora com a variante brasileira, e consequentemente tem feito com que os números aqui na Irlanda se mantenham altos, né? A gente está aguardando aí uma flexibilização, a gente continua em lockdown nível 5, ou seja, isolamento total desde, digamos que outubro mais ou menos, tá? Abriu ali um pouquinho em dezembro e foi justamente a bomba final para disparar a terceira onda, né? Abriu 2 semanas ali e o resultado deu no que deu. Agora o governo só vai flexibilizar, ou seja, voltar para o nível 4, quando os números de casos baixarem para menos de 100 infectados por dia. E nós estamos com uma média de 500 infectados diários desde pelo menos 2 meses, né, nesse número. Então, nós teríamos uma flexibilização desse lockdown no dia 5 de março, foi prorrogado para o dia 5 de abril. E eu, sinceramente, tô começando a perder as esperanças de que a gente vai ver esses números baixarem aí para menos de 100 antes do dia 5 de abril, tá, pessoal? Infelizmente. E aí, o que tá acontecendo? Se essa nova variante do Reino Unido chegou aqui e tá fazendo esse estrago, imagina se eles deixam entrar, então, ou alguém se infectar com uma variante do Brasil ou da África do Sul. Então é justamente por isso, né, que os brasileiros não estão conseguindo viajar para atividades não essenciais aqui para Irlanda. Os brasileiros que estão vindo para Irlanda, eles vão ter que passar por um período de quarentena em um hotel. E é um hotel que é sugerido pelo governo, com vários procedimentos, exames. Você tem que ficar isolado dentro do quarto, receber comida no quarto por um profissional. E isso tem um custo muito alto, né? Eu diria que daria para comprar aí pelo menos umas 4 passagens de ida e volta para o Brasil, ou seja, fica totalmente inviável. Pessoas que estão passando por esses procedimentos são profissionais que estão vindo para trabalhos essenciais, como enfermeiros, médicos, né? Que precisam atuar aqui, que sempre está precisando de profissionais, né?
ou talvez jornalista, ou seja, atividades que são extremamente essenciais mesmo. E para resumir, pessoal, é o que eles querem evitar que essas variantes entrem em contato umas com as outras e possam se transformar numa variante ainda mais forte, causando ainda mais problemas de saúde para a população, né? E aí tem essa questão da vacinação, né? A vacinação nós tínhamos aí uma expectativa que estaríamos até junho desse ano com 80% da população adulta que já tivesse tomado a primeira dose da vacina, né? Ou seja, a gente imagina aí que entre setembro e outubro, mais ou menos, esse pessoal já teria tomado a segunda dose e que lá para novembro, provavelmente, com boa parte da população imune, as fronteiras poderiam se reabrir aos poucos, podendo vir pessoal mesmo de países emergentes, né? O fato é que, primeiro, a entrega das vacinas estão sendo mais lentas do que o esperado, né? Então tem muitos irlandeses aqui, o pessoal das escolas que a gente vem conversando em relação a prazo, eles estão um pouquinho pessimistas até certo ponto em relação a esse prazo, né? Nós temos aí também o caso da AstraZeneca também, que virou notícias, né, em todos os jornais. Além de ela não imunizar a variante sul-africana, né, ela não está prevenindo a variante do Covid da África do Sul. 11 países interromperam o tratamento com a AstraZeneca justamente porque a AstraZeneca parece ter gerado algum problema sanguíneo, né, de coágulo sanguíneo em alguns pacientes, e inclusive uma enfermeira veio a falecer após tomar a segunda dose da AstraZeneca por problemas no sangue. Óbvio, são mais de 17 milhões de pessoas que já tomaram essa vacina, né? A grande maioria, eu diria que 99 ponto alguma coisa por cento, não tiveram efeitos colaterais muito graves ou problema com o coágulo de sangue. No entanto, uma pessoa veio a falecer e dezenas de outras tiveram problemas de coágulo sanguíneo. Então, obviamente que isso é algo preocupante e que teria que ser feito a interrupção do tratamento até que os cientistas possam analisar e tentar entender por que está acontecendo isso com algumas pessoas, se é o organismo de cada um que responde é diferente, enfim, ainda não dá para saber, a gente não consegue ter uma ideia de se essa vacina ela vai poder voltar a ser administrada ou se ela vai ter que ser retirada de circulação, atrasando ainda mais os planos de reabertura dos países, né? Então, já são 11 países aqui só da União Europeia que interromperam o tratamento com a AstraZeneca, inclusive a Irlanda também. As vacinas continuam sendo eficazes contra a variante do Brasil? Sim, continuam, tá? Temos aqui notícias recentes, né, de ontem e de hoje, explicando, né, que as vacinas ela ainda continuam sendo eficazes com as variantes do Brasil. Isso é uma boa notícia, mesmo que essas variantes elas continuem se mutando, elas vão continuar sendo eficazes, né? Então isso é um ponto que, né, pelo menos ali uma luzinha no fim do túnel para quem pretende viajar, né? Porque se a gente tiver a população imune aqui na Irlanda, por exemplo, logo os brasileiros, mesmo com as novas variantes, vão poder entrar aqui na Irlanda. Então, esse é mais ou menos um resumo, pessoal, da situação atual, né? As fronteiras vão continuar fechadas aí, pelo menos a maioria dos países aqui da União Europeia, para os países emergentes, né? Como América Latina, África do Sul. Embora as vacinas continuam sendo eficazes, né? A essa nova variante, as coisas futuramente podem mudar, a gente não sabe, né? Cada dia algo novo pode acontecer, mas o importante é que medidas de prevenção aqui estão sendo tomadas. As pessoas, embora estejam muito cansadas, né, e já houve inclusive protestos de pessoas que não aguentam mais lockdown, mas aqui, felizmente, não só aqui, né, temos aí o exemplo da Espanha, né, que depois deles colocarem o toque de recolher, o número de infectados despencou também.
E aqui também tem funcionado, né? A gente tem tentado se isolar o máximo que pode. O pouco que as pessoas saem de casa para se exercitar na rua ou para ir fazer compra no supermercado, uma pessoa acaba se infectando, infectando muitas outras pessoas com essa nova variante, e por conta disso os números de infectados eles não diminuem, né? Eles estão ali entre 300, 600 mais ou menos diários. E aí a gente tem que aguardar aí para saber quando a gente vai conseguir ter um pouquinho mais de liberdade, né? Então, para vocês que estão pensando em vir agora no meio do ano, isso muito provavelmente, eu diria que essa opção ela está praticamente riscada, né, de possibilidades. Eu diria que talvez se a AstraZeneca eles conseguirem corrigir essas questões da AstraZeneca e ela poder voltar a ser administrada, pode ser que lá para outubro, novembro, a gente tenha aí novidades, né, em relação à abertura de fronteira para brasileiros, mas mesmo que abram, né, vocês têm que entender que as coisas vão ficar bem mais lentas do que o normal, né? Tanto para conseguir documentação, quanto para conseguir trabalho, e muito provavelmente a gente ainda vai ter restrições, né? Eu não sei se 100% da população vai conseguir ser imunizada esse ano de 2021, né? Então provavelmente vão ter restrições de espaço, de distanciamento social, diminuindo a quantidade de necessidade de trabalhadores, etc, né? Eu diria que se você tem vontade de fazer intercâmbio e pode fazer em 2022, dá para esperar mais esse ano, eu deixaria para o ano que vem para você ter uma experiência pelo menos melhor, já que o investimento é tão alto, tá, pessoal? Gostaria muito que esse cenário fosse mais otimista, mas como eu falei, me vejo na obrigação aqui de dizer a verdade e deixar tudo transparente para vocês não se prejudicarem, né? A gente vê aí que ainda tem brasileiros tentando buscar meios de vir para cá, não entendo por quê, né? Sendo que não está, inclusive, nem sendo possível aplicar para o visto, você não consegue nem embarcar dentro do avião para poder fazer a sua viagem, né? Enfim, pessoal, fiquei aqui alguns dias sem gravar vídeo, infelizmente meu voo para o Brasil, que eu estava indo para visitar meus filhos, essa semana foi cancelado novamente, porque Portugal prorrogou, né, a proibição de voos que vão ou que vêm do Brasil. A minha conexão seria em Lisboa, foi prorrogado, eu tive que providenciar outra passagem aérea com conexão na Holanda para conseguir chegar no Brasil, né? Então essa semana eu fiquei aqui meio atordoado aqui com essas coisas, não consegui gravar muitos vídeos, mas pretendo voltar aqui com a programação do Tudo Sobre Intercâmbio na Irlanda. Então se você não é inscrito no canal, se inscreve já, deixa o seu like para dar aquele apoio para esse vídeo aqui poder ser divulgado pelo YouTube. Lembrando que meus contatos estão aqui na descrição do vídeo para quem quiser bater um papo, e a gente se vê no próximo vídeo. Enjoy life, live your dream. Cheers!